Bom, pessoal, então vamos continuar nosso assunto, que é sobre pivô central. Na última aula a gente já abordou essa parte de dimensionamento. Nós falamos dessa planilha aí, a gente vai só relembrar. A gente abordou aqui sobre as possibilidades que a gente pode ter ao dimensionar um equipamento de irrigação para o pivô central. Nós temos essa planilha aqui, que é uma planilha apenas para uma ferramenta a mais para ajudar, né? As possibilidades de vocês optarem aqui pelos lances, né? De diâmetros diferentes. Esse diâmetro, é claro, ele depende da vazão, que por sua vez depende do tamanho do equipamento. O lance mais comercial é o lance 6/5/8, que é comercializado no Brasil. Se for um pivô muito pequeno, que a perda de carga for muito baixinha, você pode reduzir. Dependendo da marca do fabricante, você tem a opção de 5/9/16, 5 polegadas, até 4,5. E se for um pivô maior, que precisa de vazão mais alta, a perda de carga vai ficar elevada, a gente tem que passar para lances maiores, de 8 polegadas, 8/5/8 e assim por diante. Então a planilha vai nos dando aqui a perda de carga do equipamento, né? Então você tem que estar sempre de olho. Essa perda de carga está dentro do que você espera. Não existe um número fixo. Ela pode ser de 4, 3, 1, valores baixos para pivô que não tem muita vazão, pivô pequeno, e pode chegar até 20 ou até mesmo 30 em alguns equipamentos maiores. E é praticamente impossível você reduzir muito a perda de carga, porque a vazão é muito alta, aí não tem jeito. E não dá para. Assim como na tubulação de PVC, vai ficando muito caro você aumentar diâmetro. Mas aqui é ainda pior, porque não é só a tubulação. Você aumenta peso, a estrutura é aérea. Você aumenta toda a estrutura que vai ter que se movimentar, o rodado, pneu, enfim. Então vai chegar num limite que não tem jeito não, a perda de carga vai ter que aumentar. Hoje, por exemplo, o limite é 10 polegadas. Às vezes a gente tem que fazer passar a vazão aqui de 700 mil litros por hora numa tubulação de 10 polegadas, que é pouco. A perda de carga, então, fica alta. Isso é para pivô de 170, 200 hectares. Então a gente tem a planilha aqui, você já deve ter trabalhado com ela, tem um ângulo aqui, se for um pivô setorial, se não for 360 graus, enfim. Só para a gente relembrar mesmo. A adutora, que é parte importante aqui da composição da altura manométrica. E aí você tem a ficha técnica do equipamento. Vai fazer tipo um resumo de como é que ele vai trabalhar, como é que vai ser o desempenho hidráulico dele e o resumo da estrutura mecânica dele também. Bom, agora a gente vai ver outra planilha hoje. Tem a ver com outra coisa. A listagem de bocais. A listagem de bocais é um serviço técnico extremamente importante, relativamente simples e poucas pessoas fazem. Então, essa parte de dimensionamento do equipamento, ela te permite mudar a vazão dele, fazendo você aumentar ou diminuir a lâmina do pivô. Ela geralmente é feita quando o equipamento você mudou de lugar, mudou o projeto, aumentou onde era um pivô, agora é 2. Então, quando você mexe no projeto hidráulico, às vezes é necessário ajustar a vazão dele e, consequentemente, a lâmina. Então, você ajustou a vazão e a lâmina, você vai ter que fazer isso mudando os bocais. Se for simples, ou se você quer fazer uma reforma mais profunda, às vezes os aspersores também, e às vezes os reguladores de pressão. Enfim, a parte de emissão, a parte de aspersão, ela pode ser mexida, sem você mexer na estrutura do equipamento. Você vai trabalhar só mexendo na vazão e pressão, porque os dois estão associados. Como é que é feito isso? Olha esses círculos que estão aí. O cálculo é o seguinte, eu preciso saber qual que é a vazão que o bocal precisa. Que aquele aspersor precisa. Se ele está mais perto do centro, a área que ele tem que irrigar é esse anel menor. É simplesmente isso aí, é a área dele, que é a largura que ele tem,
Essa largura é o espaçamento entre aspersores vezes a circunferência média, que é a circunferência média dos dois anéis aqui. Você tem a área desse anel. Então, a área que você tem que irrigar é essa aqui. Se for um aspersor que está lá na ponta do pivô, veja como é maior. É muito maior a área. Consequentemente, a vazão é muito maior. A lâmina é a mesma. Ou deveria ser, né? Porque às vezes o pivô está com uniformidade baixa e é função nossa corrigir isso para que ela seja aproximadamente a mesma. Então, a lâmina, ou seja, o volume por área, litros por metro quadrado, ou seja, milímetros, a lâmina é a mesma, deve ser aproximadamente a mesma do início ao fim. Mas para que isso seja possível, a vazão vai crescendo do centro até na ponta, porque a área que ele precisa irrigar vai crescendo também. Então a gente resume essa história toda nessa equação aqui, ó. Cálculo da vazão necessária em cada outlet. Você precisa aqui, ó, a lâmina que você quer aplicar, vezes a área que o aspersor tem que irrigar, dividido pelo tempo que você fez a conta do milímetro aqui, ó, da lâmina. Esse tempo é referente a esta lâmina. Então, se é 7 milímetros em 21 horas, então aqui vai ser 7, aqui 21, e a área tem que ser calculada. Aí, então, a gente vai escrever com mais detalhe essa equação aqui, ó, a lâmina. Então, a área, o que é a área? É o espaçamento vezes a circunferência média. Então, metro vezes metro dá área em metro quadrado. A lâmina é litro por metro quadrado. Litro por metro quadrado vezes metro quadrado vai sobrar litro. Dividido por tempo em horas, litros por hora, que é a vazão que eu quero. Litros por hora. Deixa eu escrever aqui. Litros por hora. Tá aí. Simplesmente assim. Uma vez que eu já conheci essa vazão, eu vou lá no meu catálogo do meu fabricante. Eu não abri ele aqui, deixa eu abrir ele aqui. Vou abrir o da Seninger, o P3. Está aqui o catálogo da Seninger. Esse aqui é o modelo iObler, que está o regulador de pressão, e ele tem um bocalzinho que é chamado modelo UP3. Ele é padrão para vários modelos de aspersores da Seninger. Então você tem a tabelinha dele, que é os modelos que ele tem, é tudo UP3. Né? O iObler, X-Wobler, aqui não sei exatamente o nome, o Super Spray, e esse outro aqui também. X-Wob. Vai lá na tabela para vocês verem. Eu tenho várias coisas aqui no catálogo, vou especificando os detalhes, mas enfim, o que nos interessa é a vazão para mim saber qual bocal tem que colocar. Aqui, ó. Ó. Vocês têm aqui, ó. Ó. A 10 PSI, você tem a vazão em litros por hora. Então você vem cá, você fez o cálculo? Ah, deu 150 litros por hora. 150 litros por hora. Você vem cá, ó. 150 litros por hora. Qual que é o mais próximo? É o bocal número 5,5. Bocal número 5,5, é o bege. Ele começa com 2 e vai até o 26. De meio e meio, o bocal número 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Então, a vazão necessária para esse cálculo nosso de exemplo foi o bocal número 5,5. Então, naquele ponto, naquele aspersor, o bocal tem que ser 5,5. E assim você vai fazendo o cálculo do primeiro ao último. Do primeiro ao último. Claro, a gente faz isso num programa, né? A Seninger faz isso no programa dela para fabricantes. Fabricantes, ela só vende para fabricante.
Ela não vende para revenda, só fabricante. E ela tem um programa dela para os pivôs novos. E vende peças de reposição para reformas de pivô. Isso se aplica também para outras marcas, como a Nelson, Comet. Basicamente só tem essas três. O brasileiro acho que saiu todos do mercado. Tinha a Fabrimar, mas ela não está fabricando mais. Talvez volte ainda, mas por enquanto acho que não tem nenhum, não. Para simplificar, então, a gente gosta sempre de trabalhar de forma automática, né? Então, vou mostrar um exemplo aqui de uma planilha. Vocês podem elaborar uma planilha para vocês. Inclusive, quem for fazer o trabalho de pivô, é ideal que faça uma planilha e vai calcular isso aqui de forma automática. Vamos pegar aqui um exemplo. O pivô que tem 13 milímetros, vamos por que ideia? Vou pôr 12 milímetros em 21 horas, pivô de 90 hectares. Regulador de pressão, vou trabalhar com um menor, 10 PSI, para economizar energia. E que você coloca um modelo de pivô. Ele já vai, isso aqui é só para dar a distância. Ele vai pegar esse modelo para saber a distância entre as espessores. Porque isso vai mudar a vazão, claro. Então, se aumentou a distância, antigamente tinha pivôs que tinha 2 saídas por tubo. Hoje em dia são 3 saídas por tubo. Isso vai ser fundamental, diferença fundamental na hora de escolher e selecionar o bocal, porque para 2 saídas o espaçamento é maior. Então o bocal tem que ser maior para suprir aquele ganho de área, né, que cada aspersor representa. E vamos supor, tem o As Brasil 2 saídas, o Lindsay Fokken e o Vale e o Tijuca, que é o pivô nosso aqui. Vamos pegar esse aqui. Aí já deu que a distância padrão. Se tem canhão ou não, você coloca. Se tem um canhão, você coloca a distância. Vamos pôr um canhãozinho aqui só para ter exemplo. 15 metros. Já calculou aqui qual é a vazão que tem que ter para um pivô de 90 hectares, um canhão com 15 metros de alcance. Qual que é a vazão? Tem que ter 28 mil litros por hora. É um baita canhão. Porque é uma área muito grande que esse canhão representa. Eu teria que ter um bocal de número aproximadamente, na mesma proporção dos demais, 74 o número dele. Aí teria que ver qual que é o fabricante do canhão para você olhar no catálogo dele. Enfim, o restante aqui é só informações da fazenda. Aí ele vai te dar a lista aqui, ó. Qual o bocal que é? O primeiro aspersor, é o CAP. Então, geralmente está muito pertinho da torre ali, muito pertinho do painel, a gente põe um tampão nele. Aí vai no segundo, é o bocal 4, 3,5, 4, 4,5, 4,5, 5, 5,5, 6, 6. Aí ele vai por aproximação, buscando qual o número do bocal da sêniga que tem que ter do início ao fim. Vamos ver se ele vai pedir bocal duplo aqui. Pediu bocal duplo. Então aqui, essa segunda coluna, ele pede bocal duplo. Se a vazão ultrapassar a vazão máxima, aqui, ó, o bocal 26 da Senig, é o exemplo da Senig, mas poderia ser qualquer outra marca. Então, vamos supor que o bocal é 26, ele dá 3.400 litros por hora a 10 PSI. Ó, 10 PSI, ele dá 3.400 litros por hora. Se a determinado ponto do pivô, um pivô grande, ou a vazão muito alta, ele pediu uma vazão maior do que 3.400, o que eu posso fazer? Eu posso colocar 2 aspersores. Aí que acontece que a gente vê nos pivôs aí que tem 2 aspersores. Então eles são duplos porque a vazão de um só não é suficiente, por maior que seja o bocal. Aí tem que colocar 2. Como é 2, vai dividir a vazão para o 2. Então vai fazer o ajuste correspondente ao bocal. Aí então aqui, ó, quando duplou, que é então, ó, bocal simples. Quando pula para a coluna da direita, quer dizer que é duplo. Ó. Então foi até no 26. Quando a vazão ultrapassou, ó, pediu 3.500. Aí ele passou para cá, então passa a ser 2 bocais de 18,5. Não é mais apenas um de 26, mas 2 de 18,5. E continua. Continua. Até chegar no último aqui. Eu coloquei nessa planilha
ela fixa para qualquer tamanho de pivô, então ela tem muito mais linha. E aí ela vai te mostrar qual que é o último. O pivô encerra aqui, ó, é o último. Você pode imprimir ou gerar um PDF daqui para cima, porque é o último, acabou o pivô. Então tá aqui a lista, é só ir lá e fazer a instalação. A troca desses bocais é extremamente rápida. Né? Às vezes, se você vai mexer na parte de cima, né, mangueira, pendural, aí às vezes é um pouquinho mais demorado, você tem que colocar a abraçadeira, enfim. Agora, se for só a troca de bocais, o ajuste de lâmina feita somente mexendo no bocal, é extremamente rápido. Se você faz em 1 hora de prazo, 2 horas de prazo, se for só os bocais mesmo para ser ajustado. Então, esses bocais foram dimensionados para essa vazão que eu coloquei aqui. Se você vier aqui e aumentar a lâmina, vou colocar aqui 18. Tem muita coisa. Vai para 771 metros cúbicos por hora. É um pivô relativamente grande. E ele vai ajustar. Aí vai ter, os bocais vão aumentar, ó. E vai ter muito mais duplo. Vai ter muito mais duplo. Quase que o duplo não deu. Quase que o duplo não deu, mas ainda deu. Não vai. Antes que vocês pensem em me perguntar, e se pedir 3? Não. Eu nunca vi isso, não, gente. Isso aqui já é uma vazão extremamente elevada. E ainda deu certo ainda com 2. Então, mais do que 771 já seria um equipamento de, sei lá, mais de 200 hectares. É algo que a gente não vê normalmente, não. Beleza, gente? Alguma dúvida? Uma dúvida sobre essa parte? Se não tiver dúvida, gente, nossa aula hoje é somente isso. Importante, rápida, objetiva, mas muito importante. Se tiver alguma dúvida sobre os trabalhos, sobre as APS, aproveita a oportunidade aí, a gente tem aí 15 minutinhos. Ô André, essa conta aí que você ensinou agora é para fazer o cálculo dos aspersor da APS do dia 6? É isso aí mesmo que eu entendi? Tem uma APS do dia 6 agora. Vocês vão fazer, cada pessoa tem um pivô diferente, né? Com a área diferente. Você vai fazer o cálculo para 3 aspersores. Só para vocês treinarem mesmo. Para o primeiro aspersor, para o último aspersor e para um aspersor que estaria no meio. Só como exemplo, para vocês verem como é que faz esse cálculo. Só 3 aspersores. Para quem for fazer o trabalho completo de pivô, o grupo, aquele mais para o final, aí sim, aquilo vocês vão fazer para todos os aspersores, do pivô todo. Vai fazer a lista completa dele. Beleza, então, entendi.